Colossenses e aí vem Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 1. É tão interessante que tudo que o anjo da igreja ministrou aqui acerca da palavra, acerca da igreja, da fé, Santa Ceia, nós vamos entender que o mesmo Espírito, que a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ela fala com a igreja, ela fala com o servo. Não importa se é no Antigo Testamento, se é no Novo Testamento, se é em Apocalipse, ela fala. 1 Tessalonicenses capítulo 1. Louvado seja o Senhor. Vou procurar não me alongar tanto, né? Porque as horas se avançam, né? Todos acharam? Diz assim: Paulo e Silvano, Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhas de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Atenção ao título, você vai entender o que será falado da parte de Deus aqui. O sucesso do Evangelho em Tessalônia e a fidelidade daquela igreja. Guarde isso com você, igreja, guarde isso. Versículo 2: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do nosso trabalho, da caridade, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Versículo 4: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, ou seja, cura, milagres, libertações, no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito Santo, de maneira, versículo 7, que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Caia. Porque por vós sou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Caia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteis a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Os ídolos são as religiões, adorações a deuses, deusas estranhas, imagens, tudo aquilo que não é Deus, voltado à palavra de Deus. Eles foram libertos dessas coisas. Versículo 10: e a espera dos séculos a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura, ou seja, da condenação. Versículo 2, o título: como Paulo exerceu o seu ministério entre os Tessalonicenses. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada por convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos usados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus, com grande combate,
porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar a homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeosas, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Versículo 6: e não buscamos a glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos erreis, muito queridos, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho, fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados nenhum de vós. Vós pregamos o Evangelho de Deus, vós e Deus sois testemunha de que santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes, assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos, consolávamos a cada um de vós, como pai a seu filho, para que vos conduzis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Segura aí. E eu disse, eu vou ser um pouco breve na palavra. Tinha muita coisa para passar, mas eu vou ser muito breve. Vocês conseguiram entender uma igreja fiel, uma igreja idônea, não é? Uma igreja tão fiel a Deus através do apóstolo Paulo, uma igreja de Tessalônia, que estava embaixo do apostolado do apóstolo Paulo. E algumas pessoas às vezes questionam de ficar embaixo de alguma unção, de algum apostolado. Nós temos que estar embaixo da autoridade máxima maior, que é o Todo-Poderoso Criador, o Filho dele, o Mashiach, o Cristo. Isso é fato. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele constituiu na sua igreja os seus ministros, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os bispos, os pastores, os obreiros, não é? Os presbíteros. Então nós temos que entender que essa igreja de Tessalônia era uma igreja fiel a Deus. Era uma igreja fiel a Deus, de modo que essa igreja era tão fiel a Deus que as pessoas de fora dessa igreja não necessitavam mais até de ouvir o Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho alcançou a todos, de tão fiel que essa igreja era. Tão fiel que essa igreja era. E quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor, ao meu espírito, Ele me mostrava a nossa igreja aqui, a Avivalista. Nós, sem exceção, irmãos, sem exceção, há alguns irmãos e irmãs que têm mais sabedoria que o outro e vice-versa, dada por Deus, na palavra, de manejar bem a palavra da verdade, de orar, de buscar, de jejuar, de adorar. Mas o que fica aqui é que nós temos que buscar o conhecimento. Nós temos que buscar o conhecimento na palavra de Deus. Mesmo diante das nossas limitações, nós temos que nos esforçarmos para buscar conhecimento na palavra do Eterno. Quando nós abrimos a palavra, quando nós abrimos a Bíblia, a palavra do Eterno, simplesmente nós não temos que ler como ler um livro, mas nós temos que também ler e ao mesmo tempo examinando as Escrituras. Porque o Mestre, o Mashiach, o Cristo disse: vós erreis, porque não examinais as Escrituras.
Então ler a Bíblia é muito fácil, irmãos. Agora examinar as Escrituras e saber que a palavra está falando, e saber que a palavra do Eterno está te cortando da medula, a espinha, o espírito e a alma, e dizendo para você: arrependa-se disso, e dizendo para mim: pare com isto, e falando para mim, para você: busque, se santifique a mim. Nós hoje estamos no mundo, ele está tão corrompido, o mundo está tão corrompido, e alguns crentes estão tão corrompidos dentro da igreja, porque eles querem contaminar aqueles que não estão corrompidos. Mas em nome de Jesus, nós estamos aqui diante de uma igreja que não é uma igreja corrompida, é uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja o Senhor. Então essa igreja, para uma igreja chegar num patamar espiritual que essa igreja de Tessalonicenses chegou, irmãos, sabe o que é preciso? Além do conhecimento, além de ter um conhecimento da palavra, além de comer o rolo, comer do rolo, comer da palavra, orar, jejuar, buscar, se santificar, essa igreja, com certeza, ela tinha o amor. Sabia que o Senhor me revelou isso hoje? Ela tinha o amor pelos irmãos. Eu amar o meu irmão sem máscara, sem hipocrisia. Eu amar minha irmã sem hipocrisia. Independente, irmão, se eu conheço pouco, se eu conheço muito, todos nós somos uma família em Cristo. Todos nós somos irmãos em Cristo. Aleluia. E esse amor, ele não parte de mim, ele não parte de você, não partia dessa igreja. Não, vinha de Jesus. Pois o amor vinha de Jesus, entra dentro da igreja, entrou dentro dessa igreja, ou seja, do povo que servia daquela igreja, aquele povo que servia, que estava debaixo do apostolado do apóstolo Paulo. Então o amor do Senhor entrou dentro de cada um deles, a ponto de eles se amarem uns aos outros, a ponto de eles se amarem e pregar a mensagem, pregar o evangelho, de modo que não necessitava mais daquele povo receber a mensagem, porque todos receberam o evangelho, todos receberam a salvação, a palavra das boas novas, a palavra que santifica e que salva. E muitas das vezes, irmãos, amada igreja, são coisas supérfluas, coisas bobas, que nos impede desse amor bradar na minha e na tua vida. Independente da situação que eu e você, que nós passamos, independente do nosso dia a dia, independente da minha e da tua luta espiritual, física, enfermidade espiritual ou física, nós temos que ter o nosso coração, a nossa alma voltada para o altar. Nós temos que ter todo o corpo, alma, mente e espírito voltada para Deus. Se santificar e buscar conhecimento, e adorar. Olhar para o irmão e para a irmã, quando cumprimentar com um abraço, ou com um aperto de mão, ou com um beijo, seja aquele abraço, aquele aperto de mão, aquele beijo sincero, santo, conforme diz nas Escrituras. Cumprimentai os vossos irmãos com os óculos santos. Óculos não é o óculos que eu estou aqui, não, é aquele amor afável que vem de Jesus Cristo, um para com o outro. Independente se nós nos conhecemos muito ou pouco, irmãos, quando a igreja se comporta assim um para com os outros, Satanás não tem poder para atuar nessa igreja. Ele pode até tentar, mas ele não conseguirá, irmão. Sabe por quê? Porque situações banais, situações assim bobas, medíocres, nós temos que deixar de lado. Eu vou falar algo para você, uma palavrinha. Quando eu estou ministrando a mensagem, eu não peço desculpa por nada. Sabe por quê? Porque é o Espírito de Deus que está me usando. Nada contra homens de Deus que pedem desculpa. Eu não peço desculpa, porque é o Espírito Santo que está me usando. Eu peço desculpa para o homem quando eu erro. Eu peço desculpa e perdão para a mulher quando eu erro, reconhecendo.
E isso ainda é por intermédio do Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque se nós não tomarmos cuidado, se nós não vigiarmos, nós nos tornamos arrogantes. Nós nos esquecemos daquilo que é mais de precioso que está na minha e na tua vida, que é a presença do Eterno, a presença do Espírito Santo de Deus. Essa igreja tinha a presença do Espírito Santo de Deus. Vocês conseguem, irmãos, imaginar o que essa igreja conquistou? Mas aqui, mais para frente, para uma igreja se tornar assim, irmãos, também não é fácil. Não é fácil. Porque quando o amor de Cristo começa a bradar dentro de cada um de nós, quando a palavra do Eterno começa a entrar dentro de cada um de nós, nos dando o entendimento do certo e do errado, das coisas que não pode, das coisas que pode, e da liberdade que nós temos que ter em Cristo. Qual que é essa liberdade, irmãos? É a liberdade de amor, de graça, de unção, de poder, de amor para com os irmãos, a liberdade de poder encarar, de orar, de buscar, de não ter medo do inferno, de não ter medo de qualquer um ou aquele que se opõe contra a palavra de Deus, que se opõe contra você, contra nós. Não é fácil, mas quando a igreja consegue entrar nisso, as bênçãos do Eterno, ela se derrama sobre a minha e sobre a tua vida, sobre a vida de todos. E quando nós damos um jeito para dificultar isso, se torna um pouco mais difícil. Vamos aqui no mais um pouco à frente, descendo um pouco mais aqui, no versículo 12. Aí o apóstolo Paulo ele fala: para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Quem nos chama para o reino dele e glória, irmãos? O nosso Deus. Não são homens transformados pelo Espírito de Deus. No versículo 13: pelo que também damos sem cessar graças a Deus, por havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Nós temos que crer na palavra de Deus. Consegue entender que a palavra de Deus vem para nossas vidas, entra no nosso espírito, nossa alma, nosso coração, nossa carne diz não, o diabo diz não, que é o roubador da palavra de Deus? Porque às vezes as pessoas questionam: mas como pode o diabo roubar a palavra de Deus? Irmãos, nós temos o livre-arbítrio. Nós escolhemos se a palavra entra e germina a semente da palavra dentro de nós, ou nós escolhemos ela nos dá cura, ela nos prospera, ela nos levanta. A palavra de Deus, ela nos cura de depressão. Você tem que parar de ser você mesmo em Cristo. Não é isso, mas levar as coisas de Deus a sério, com seriedade. Entender e crer e saber que Deus é poderoso para agir na minha e na tua vida. Algumas situações e circunstâncias, irmão, que Deus não age na minha e na tua vida, não é porque Ele não tem poder. Ele tem poder. As características desse Deus vivo e invisível, que largou o seu trono da glória e veio para a cruz no Calvário, na figura de Cristo, e passou por que Ele passou, pelos mesmos teus pecados, nossas iniquidades, para que nós viéssemos crer nele, para não perecer e não ir para o inferno, irmãos. Nós cremos nele. Ele largou o seu trono da glória e Ele subiu, mas Ele está no meio de nós. O fato de muitas das vezes não acontecer, não é porque Ele não tem poder, Ele tem poder. Esse nosso Deus, Ele é tão poderoso que um sopro, se Ele der um sopro na terra, sabe o que acontece com a terra?
a terra, ela simplesmente, se desintegra, não sobra nenhuma partícula dela. O sopro que esse Deus deu. Conhece esse poder desse Deus? É que Ele precisa tratar algo dentro de mim e de você. É que Ele precisa nos tratar situações que só eu e você, só nós sabemos. Só Deus sabe, eu e você sabe. Só nós sabemos. E quando há uma situaçãozinha que ali está atrapalhando, Deus vai tratar até eu e você parar, irmão, seja o que for. Seja o que for. Quem te conhece, quem nos conhece, quem me conhece, quem nos conhece, todos nós, é o nosso Criador, é o nosso Eterno por dentro, a cada partícula do nosso sangue, a cada célula. Ele conhece, Ele é nosso Criador, Ele nos criou. Nós somos imagem e semelhança do Eterno. Só Ele sabe tudo que se passa dentro de mim e dentro de você. Irmãos, na medicina, um médico, para saber algo, alguma coisa, descobrir alguma coisa dentro de mim e de você, ele precisou estudar. E ele depende de aparelhos, de exames para mostrar algo. E até mesmo esse conhecimento foi Deus que os deu para mostrar algo dentro de mim e de você, que tem uma doença tal, uma situação tal. Essa tem tratamento, essa não tem que ser assim, tem que ser assado. O remédio tal, fazer isso, fazer aquilo, para curar ou amenizar. Eles precisam se matar de estudar para isso. Nosso Deus não. Eu libero a palavra de cura sobre tua vida. Eu libero a palavra de cura sobre tua vida. Eu libero a palavra de cura sobre tua vida, na enfermidade, na alma. Eu libero a palavra de cura em nome de Jesus Cristo. Não é no meu nome, é no nome de Jesus Cristo. Sabe por quê? Ele sabe o que se passa dentro da minha cabeça, dentro da tua cabeça, da nossa mente, dentro do teu coração. Ele sabe o que se passa. O médico precisa estudar e muitas das vezes ele não consegue descobrir com todos os aparelhos. Sabe por quê? Porque ali foi até o conhecimento que ele tinha na medicina. O cientista, ele não consegue avançar mais. Diante de todo o estudo dele, diante de toda a formação, diante de toda a faculdade que ele fez, ele consegue entender que ali ele não pode avançar mais. E quando o médico ali não pode mais avançar, sabe quem avança? Aquele que é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, aquele que é o meu e o teu Criador. É Ele que pode avançar, Ele que pode a mão, Ele que pode colocar a mão. Então muitas das vezes não é uma doença, mas às vezes é uma situação, a maneira de agir, a maneira de ser, alguma atitude, irmãos, que precisa ser mudado na minha e na tua vida. Nós temos que ter amor um pelo outro, nós temos que brincar, claro, um pelo outro, com o outro. Isso é normal. Jesus também brincava. Jesus também brincava, irmãos. Jesus era festeiro. Me procure na Bíblia quem mais festeiro que Jesus Cristo. Mas Ele era e é santo, santo, Kadosh, 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 Kadosh. A libação perfeita, eterna. A libação perfeita, eterna. O holocausto perfeito, eterno. Único mediador, único intercessor entre o Adonai, a igreja e os homens na terra. Chama-se o Yeshua, Jesus Cristo Nazareno. É Ele que intermedia entre eu e você e Deus e os homens na terra. Então essa igreja, o amor era tão forte dessa igreja, porque eles pregavam a palavra, eles pregaram a palavra, não necessitava mais de pregar a palavra, irmãos. Não necessitava mais de pregar a palavra, porque eles todos conheciam, eles cumpriram o papel que foi colocado sobre eles. Nós precisamos, mesmo diante das minhas, das tuas, das nossas limitações, irmãos, fazer de tudo para ministrar o Evangelho, a palavra, aqueles que têm sede de receber a palavra. Por mais que seja difícil, por mais que hoje, no século 21, nós estamos passando situações difíceis, irmão, no meio da política, no mundo, na terra, dentro da igreja, mas há pessoas com sede da palavra. Há pessoas que querem receber a palavra.
Eu já orei muito e uma das minhas orações essa semana, quando eu subi, eu cheguei no monte. Quando eu cheguei lá, antes de falar o que tinha que falar com o Senhor, eu disse para o Pai, coloquei o joelho em terra e falei: Pai, tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda a ganhar almas para o teu reino. Hoje, irmãos, são poucos os que oram assim. Eu estou falando isso porque eu sou bambambam? Não, irmãos. Nós temos que reconhecer que nós precisamos sair do comodismo. Claro que os métodos, as circunstâncias, as condições, nós buscamos, e o Senhor faz isso. Eu não estou falando só aqui dentro da Bivalista, não, onde você estiver. Libera a semente, irmãos. Solta a semente. Solta a semente que germina, que é a palavra. Libera a palavra que cura para alguém aí fora. Libera a palavra do reino. Libera, irmãos. Não te preocupa, que o Senhor é responsável pela sua palavra. Glória a Deus. Você sabia que uma palavra saída da tua boca, direto do Espírito de Deus, pode evitar de uma alma descer ao inferno, de alguém que está em depressão, se tirar a sua própria vida? Você sabia, igreja, que uma palavra que você libera para alguém que está na ruína, ela vai prosperar? Não se preocupe em receber nada de ninguém. Quem vai te justificar e quem vai te dar algo é o próprio Rei da Glória. Ele se responsabiliza. Louvado seja o Senhor. Aí nós vemos aqui, no versículo do capítulo 2, no versículo 19, ele fala aqui, um pouquinho no 17 aqui em cima, ele fala aqui, no capítulo 2, 17: Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Olha a saudade do apóstolo Paulo do povo, por conta da obra. Pelo que bem quisemos uma outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não lhe impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vida? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. O prazer do apóstolo Paulo, ele está falando aqui o prazer dele ver as almas, a igreja transformada pelo poder da palavra de Deus, a igreja santificada, os irmãos santificados, os irmãos cheios do amor de Deus, os irmãos cheios da graça, da presença de Deus, os irmãos olhar para o outro e amar o outro sem hipocrisia nenhuma. O irmão precisar do outro, o outro tem a condição, o irmão vai estar aqui, irmão, está aqui, você está precisando, está aqui para você, tanto em coisas materiais como espirituais. Sabe, irmãos, a nossa igreja, a igreja Vivalista, nós precisamos buscar isso, independente das nossas situações, da nossa luta. Nós precisamos entender, nós pastores, bispos, irmãos, nós dependemos de Deus, mas precisamos um dos outros. Aquele ou aquela que fala, eu não preciso de ninguém, está mentindo, irmão, está mentindo. Todos os seres humanos, independente da sua, ajude com carinho, com amor, com abraço, com aperto de mão, com a palavra de ânimo, para levantar aquele que está caído. Mas para isso, irmãos, é preciso entrar o amor de Deus. É preciso dar lugar ao amor de Deus diante das situações nas quais nós passamos e enfrentamos. Nossa vida, nosso dia a dia não é fácil, mas nós precisamos entender, irmãos, que
Que por mais que seja difícil o meio do teu dia, no trabalho, na empresa, no lar, no casamento, em casa, com os filhos, na escola, irmãos, não importa, por mais difícil que seja, buscar a Deus. A minha e a tua fé, a nossa adoração no eterno, é o mais importante na face dessa terra, irmãos. É o mais importante na face dessa terra. Louvado seja o Senhor. Você não precisa abrir a Bíblia. Eu já estou quase encerrando já. Você não precisa abrir. 1 Pedro 24 diz assim: porque toda carne é como erva, e toda a glória do homem como flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Morreu, acabou, irmão. Acabou. Nós estamos aqui. Eu estou aqui, amanhã eu posso não estar. Posso não estar. Acabou, murchou. A terra agora vai comer. Então nós temos que nos preocupar e nos doar a Deus, em fazer para Deus, enquanto ainda há tempo, enquanto nós estamos vivos. Fazer em todos os aspectos, se dedicar à casa de Deus, à obra de Deus, se dedicar no teu trabalho, lá onde você está, se dedicar ao teu chefe, ao patrão. Irmãos, nós temos que respeitar, nós temos que nos dedicar às nossas esposas, aos filhos. Nós temos que estar ali centrados nos mistérios de Deus na minha e na tua vida. Depois que murchou, irmãos, olha aqui como fala a carne. Quando fala da carne, é o homem, é o ser humano. Acabou. Murchou, irmãos. A erva do campo, a flor do campo nasce quando é no final da tarde. Ela tá, de manhãzinha cedo ela está linda, maravilhosa. No final da tarde, acabou, não está lá mais, murchou. Assim é o homem na terra. Assim é o homem na terra. Então nós não podemos nos preocupar, nós não temos que ficar apegados a coisinhas, a coisas que atrapalham, sabe, irmãos? Atrapalha aquilo que o eterno tem de maravilhoso para colocar na minha e na tua vida. É preciso, irmãos, pagar um preço, e o preço é o preço da obediência. É o preço da obediência a Deus, é o preço da obediência à sua liderança, a obediência ao esposo, a obediência, o esposo obedecer à esposa em harmonia, o irmão obedecer ao irmão. Eu aqui, pastor Tenório, obedeceu o Will quando ele fala algo dentro da casa de Deus. Temos que ter isso, começar a trabalhar isso dentro de nós. Até uma criança pedir algo para mim, eu chegar a ouvir e obedecer. Aí Deus dos altos céus, irmãos, desce com a sua graça, com o seu amor sobre nós todos. Aí nós começamos a nos tornar como essa igreja. Alguém precisa olhar para mim e para você e ver o homem e a mulher de Deus que nós somos, a criança de Deus que é, o adolescente de Deus que é, o jovem de Deus que é. Nós precisamos pegar conhecimentos, nós precisamos adorar e buscar. Não pode ser vão a minha entrada, a tua entrada na presença de Deus. Não só aqui adorando na casa da congregação dos justos, mas lá na tua casa, quando nós abrimos a Bíblia, quando nós colocamos o joelho. Não importa onde você estiver, onde você for, a orar, busque de todo o seu coração, de toda a sua alma. Busque, e aí nós vamos sendo transformados. Vai em Apocalipse, capítulo 22. Eu já vou finalizar. Apocalipse, capítulo 22. Nós precisamos entender, irmãos, o que é o reino dos céus na minha e na tua vida. Apocalipse 22, versículo 14. Está escrito: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam